crianças. Sou a professora Suelen, da Escola Bíblica Dominical, e hoje nós vamos estudar sobre o amigo desconfiado. Nossa lição está lá em João 20:16, que vai falar sobre Tomé. Tomé, ele não acreditou, né, que o Senhor havia ressuscitado. Hoje nós vamos aprender mais de Tomé, né? Mais de tudo que o Senhor muitas vezes vem falar conosco e nós não acreditamos nas promessas do Senhor, né? Nós precisamos ver, tocar muitas vezes, né? Mas nós, como servos do Senhor, nós temos que aprender a viver pela fé, acreditar no que nós não vimos, no que nós não podemos ver, né? Essa é uma fé inabalável, né? E hoje o nosso versículo-chave é: felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram, que está lá em João 20:29. E vamos orar, apresentar esta aula, apresentar nossas vidas. Deus, eu te apresento, Senhor, cada criança, Pai, que está vendo esta aula. Oh, Pai, capacita-nos, Pai, nos dê entendimento, Senhor, da Tua palavra, de tudo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Te apresento cada criança, Senhor, cada pai, Deus. Usa cada pai, Senhor, para que essas crianças possam ver este vídeo, possam assistir essa aula, Senhor. Entra com a Tua provisão, Senhor, nos seus lares. Não deixa faltar o pão de cada dia. Entra com a Tua mão poderosa, Pai amado. Abençoa o seu pai, abençoa a sua mãe, abençoa cada criança, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os seus caminhos, Senhor, e abençoa os seus lares, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nossa lição está lá em João 20:19, como eu já falei para vocês. Ai, gente, desculpa. Jesus havia comunicado aos seus discípulos que iria morrer e ele iria ressuscitar. Mas quando isso aconteceu com o Mestre, os discípulos ficaram muito tristes e com medo. Mesmo depois que Maria Madalena lhes contou que ela tinha visto Jesus, o Mestre, né? O Mestre dele, o nosso Mestre. Eles ficaram trancados em casa com medo do que poderia acontecer com eles. Naquele domingo, crianças, os discípulos estavam reunidos e faltava um discípulo naquele lugar, que era Tomé. E Jesus apareceu para os discípulos e deu algumas instruções, né? Mas o Senhor, ele falou algo que nós falamos sempre que que a gente se encontra, né, na igreja, quando a gente se encontra na rua, que é a paz do Senhor, né? Que a paz esteja convosco. E Jesus disse isso aos discípulos. Ele disse que a paz esteja com vocês. Aquela voz era conhecida, né? A voz de Jesus era conhecida para quem estava lá com ele, né? Para quem pôde ver o Senhor de carne e osso. Hoje nós sentimos a presença do Senhor, né? Hoje nós cremos que o Senhor, ele está vivo, que ele vive em nossos corações. Mas os discípulos tiveram a oportunidade de ver o Senhor 100% homem e 100% Deus. E ele disse que a paz esteja com vocês. Aquela voz era conhecida para os discípulos. Era a voz do Mestre. Jesus apareceu na sala sem que precisassem abrir a porta, né? O Senhor, ele não precisou abrir uma porta. Ele entrou, assim como ele entra em nossos corações.
Ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração para que Ele venha fazer morada. Mas Ele não precisa de uma porta para Ele entrar, né? O Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Os discípulos ficaram maravilhados com aquilo, né? Os 11 dos discípulos que estavam ali reunidos. E Tomé, quando chegou, ele não acreditou no que eles contaram, né? Que Jesus esteve ali com eles. E Tomé disse o seguinte, que ele precisaria ver as mãos de Jesus, né? As feridas nas mãos, porque Jesus teve uma morte de cruz, como vocês sabem, crianças. Eu creio em nome de Jesus que vocês sabem disso. E Jesus teve uma morte de cruz e ficou as feridas, né, nas mãos do Senhor. Ele estava no corpo modificado, sim, ele estava. Mas quando lá pra frente vocês vão saber que o Senhor, Ele mostrou as feridas para Tomé, né? O Senhor pode sim muito bem estar sem as feridas, mas muitos, como diz o nosso versículo chave, muitos têm que ver, né? Mas qual é o versículo? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram, né? E assim que nós temos que ser. Nós não vimos o que o Senhor passou. Nós lemos a palavra do Senhor, que está na Bíblia, né? Que se renova todos os dias. E nós sabemos que o Senhor teve uma morte de cruz e que Ele teve as feridas nas mãos, porque Ele foi pregado, né? Foi preso com pregos nas mãos. E Tomé disse que só acreditaria se ele visse as feridas, se ele visse os pregos nas mãos dele, né, as feridas, e não tocar ali com o meu dedo. Ele queria tocar nas feridas. E também, se eu não puser minha mão do lado dele, ele não vai crer, né? Ele impôs algumas coisas. Assim, chega a ser até um pouco absurdo. Mas Jesus, ele é tão bom, né? Jesus, ele é tão misericordioso que ele fez isso. Ele mostrou as feridas para Tomé. Em um outro momento, quando novamente os discípulos, eles estavam reunidos estavam reunidos, né? Jesus apareceu novamente. E Tomé teve a oportunidade de ver Jesus novamente, já num corpo modificado, né? Porque aqui vai dizer que o Senhor já estava em um corpo especial, né? Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. De repente, Jesus apareceu no meio da sala e lhes deu a mesma saudação. Que a paz esteja com vocês, né? Que a paz esteja com vocês. A paz do Senhor, né? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que a paz do Senhor esteja comigo, esteja com vocês, né? E depois se aproximou de Tomé, porque ele foi de encontro a Tomé. E mostrou as mãos, para que Tomé pudesse tocar nas mãos dele. E pudesse tocar nas feridas que foram feitas com os pregos. E o Senhor disse: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha ao meu lado. E o Senhor disse: pare de duvidar e creia. Creia que eu estou vivo, né? Creia que tudo que eu falei, tudo que eu fiz vai se cumprir, né? O Senhor disse que ele ia morrer e ia ressuscitar. Mas Tomé precisou ver, precisou tocar nas feridas de Jesus para ele crer.
Mas o Senhor não deixou de amar Tomé por ele ter dúvida, porque o Senhor, ele é misericordioso. E o que a palavra dele vai dizer? Felizes são os que não viram, mas creram. E em nome de Jesus, nós vivemos isso, porque nós não vemos o Senhor, né? Nós sentimos, mas nós cremos que Ele está vivo, né? E que um dia nós vamos estar lá com Ele. Eu creio em nome de Jesus. E eu sou muito grata, porque nós estamos longe, mas ao mesmo tempo nós estamos perto, né? Perto em orações, nas aulas. E eu vou fazer um desafio, vou lançar um desafio. E eu peço que vocês façam um vídeo, um pequeno vídeo, e me digam quem foi esse amigo desconfiado. Quem foi esse amigo desconfiado? Quem foi esse amigo que não creu que Jesus havia ressuscitado? Eu quero que vocês postem lá no grupo do Ministério Infantil quem é esse amigo, quem foi esse amigo que não acreditou que Jesus havia ressuscitado, tá? Eu agradeço em nome de Jesus pela vida de vocês, pela vida dos pais de vocês. Que o Senhor entre com a sua provisão, que o Senhor venha guardar os nossos pensamentos, que o Senhor venha guardar a nossa vida, que o Senhor abençoe os nossos projetos, os nossos caminhos, que o Senhor venha abençoar o projeto dos pais, os projetos das mamães, que o Senhor venha abençoar os nossos caminhos, que o Senhor venha abençoar os nossos pensamentos, né? E que o Senhor principalmente faça morada na nossa vida. Eu peço em nome de Jesus um muito obrigado, porque quando nós estamos longe, mas nós estamos perto, né? Ao mesmo tempo, porque a internet faz com que vocês me vejam, eu vejo vocês por vídeos, né? E é por isso que eu quero que vocês façam um vídeo, porque eu quero ver como vocês estão, porque o nosso último desafio era só para falar, né? Para responder com um áudio. E nesse desafio eu quero ver vocês. Eu quero que vocês me respondam quem foi esse amigo. E eu quero que vocês postem um vídeo, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. E algo que eu lembrei agora, né? Que nós sempre temos que falar, e que vocês tenham que entender também, para vocês lá na escolinha de vocês falarem pro amiguinho de vocês, que é sobre o nosso plano de salvação, né? Quem lembra ainda do nosso plano de salvação? Quem lembra o que é o plano de salvação, né? Olha aqui as cores do nosso plano de salvação. O amarelo, o que é? É a nossa morada, né? Que está lá em Apocalipse 21, do 22 ao 23, que é o céu. E o preto, o que é o preto? O pecado, né? Que nos afasta do Senhor, que está lá em Romanos 3, do 23 ao 24. Que quando o nosso coraçãozinho tá preto de mentira, né? De não respeitar o papai e a mamãe, o Senhor, Ele se afasta, né? A presença dele vai se afastando aos poucos. O vermelho, o que é? É o sangue de Jesus, né? Que nos lava de todo o pecado, que está lá em João 3,16. O sangue de Jesus. O branquinho, o que é? O branco é a salvação, né? É quando o nosso coração está limpo de toda mentira, né? De toda a desobediência. Nós temos que estar com o nosso coração limpo, que está lá em Romanos 10, do 9 ao 10, que é a salvação. E o verde, o que é? É o crescimento, é lendo a Bíblia, é orando, é jejuando, que está lá em 2 Coríntios
2 Coríntios 5:17, que é o nosso crescimento espiritual, né? Lendo a palavra do Senhor, assistindo às aulas. E muito obrigado. Em nome de Jesus, vão lá, postem os vídeos e em breve nós estaremos juntos. Tchau!